Bezerra Hashem, Daf Chav Vav, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos no Daf Kaf Hei Amud Bet, na sétima linha de baixo, Lama Esquilo Sandal. A gente viu na Mishnah no jogo passado o caso do sandal. O caso do sandal é que nasceu um feto amassado, morto. A Mishnah disse que a mulher tem impureza do parto. Então, não se sabe se é menino ou menina, então ela vai ter impureza por 2 semanas, como uma menina, na dúvida. Mas pergunta, por que a Mishnah fala esse caso do sandal? Velo en sandal shelimovlad. O que amassou o feto? Então, o caso é que eram gêmeos e um feto amassou o outro. Ou seja, que no caso do sandal sempre tem um outro feto. Então, por que a Mishnah tem que falar que a mulher tem impureza do parto? Por causa do sandal. Ela vai ter impureza do parto de qualquer forma por causa do outro bebê que nasceu. Então, para que falar que ela tem impureza do parto por causa do sandal? Qual é a relevância disso? Se de qualquer forma ela tem impureza. Explica. Explica. Se o outro bebê é menina, então o período de impureza do parto da menina é de 2 semanas. Então aí realmente não tem novidade. A mulher que deu à luz para uma menina já tem impureza do parto por 2 semanas. Não tem que falar que ela tem impureza do parto por causa do sandal. Não acrescenta nada. O caso da Mishnah é que o bebê que nasceu é menino. A impureza do parto, quando nasce um menino, é de 1 semana. Aí fala a Mishnah, uma vez que a mulher também deu à luz a um sandal, a esse feto amassado, pode ser que era menina. Então, na dúvida, ela vai ter impureza do parto por 2 semanas. Mal de tema. Então, pergunta, o que a Mishnah veio inovar com isso? Por que fala justamente nesse caso que o bebê que nasceu é menino e nasceu mais o sandal? Você explica. Falou o sábio. Falou Rav Yitzhak. Se a mulher ovula primeiro, antes do homem ejacular, o bebê que vai nascer é menino. Se o homem ejacula primeiro, antes da mulher ovular, o bebê que vai nascer é menina. Então, se a mulher é primeiro, nasce menino. Se o homem é primeiro, antes da mulher ovular, nasce menina. Então, então eu poderia pensar errado. Eu poderia falar, se esse bebê que nasceu é menino, significa que a mulher ovulou primeiro. Então deve ser que o sandal também é menino. Então poderia falar por causa disso que a mulher vai ter impureza do parto por 1 semana só, no caso, quando nasce um menino. Kamash para não falar Mishnah aqui não. Não é tão claro assim. Pode ser que os dois, homem e mulher, ovularam e ejacularam ao mesmo tempo. Então, nesse caso, pode nascer ou menino ou menina. Então, mesmo que esse bebê que nasceu é menino, pode ser que o sandal é menina. Esse feto amassado pode ser menina. Então, a mulher vai ter na dúvida a impureza do parto por 2 semanas. Isso que a Mishnah veio dizer. Davar achir, uma outra explicação. Sheim teled nekeva lefnei shkiat hachama, vesandal leachar shkiat hachama, mona tchilat nida larishon vetchilat nida lachar. Outra resposta. Digamos que a mulher dá a luz primeiro ao bebê antes do pôr do sol. Então a impureza do parto desse primeiro vai começar nesse dia. Digamos que é domingo. Então, aí começa a impureza do parto do primeiro bebê. Depois do pôr do sol nasceu o sandal. Já era a segunda. Então, pode ser que é menina. E a impureza do parto começa no domingo porque ela deu à luz a um bebê no domingo. Mas também a contagem da impureza vai ser a partir da segunda, porque o sandal nasceu na segunda. Então pode ser que é menina, então ela vai ter 2 semanas de impureza também a partir da segunda. No domingo ela se impurificou por causa do primeiro bebê. Então, se é menina, depois de 2 semanas, no domingo, depois de 2 semanas, ela teria se purificado. Mas, na segunda, depois do pôr do sol, nasceu o sandal. Fala a Mishnah, ela tem impureza do parto por causa do sandal. Então, além disso que ela se impurificou no domingo, a contagem dos dias de impureza vai começar na segunda e ela só vai se purificar depois de 2 semanas.
Fala, Gamara, sandal de Tnan, Gabe Bechorot, Lemai Ilcheta. Então, continua nesse raciocínio. Sempre que tem o sandal, acabamos de ver, tem um outro bebê que amassou o sandal. Então, a Mishnah Bechorot fala, quando a mulher dá à luz a um sandal, fala a Mishnah Bechorot, o próximo filho que nasce não é primogênito. O primogênito foi o sandal. Então, não tem que fazer pidyon ben do próximo filho que nasce. Então, o que a Mishnah veio dizer com isso? Laban harav, bechor nachara, ve bechor lekohen. O que a Mishnah veio falar é, se o sandal nasceu primeiro dentre os dois gêmeos, o sandal nasceu primeiro, ele é o primogênito. O pai não tem que fazer pidyon ben, resgatar o sandal, porque ele já nasce morto. O próximo bebê que nasce dos gêmeos não tem pidyon ben, não é o primogênito, o sandal era o primogênito. Então, Mishnah Bechorot não se refere a uma próxima gravidez, se refere ao bebê gêmeo que nasceu depois do sandal, que não tem que fazer pidyon ben. Sandal de Tnan Gabe Kritut Lemail Cheta. A Mishnah em Kritut menciona um caso do sandal também. Fala, a mulher deu a luz ao sandal, ela tem que trazer o sacrifício do parto. Por que tem que falar isso? A pergunta é que uma vez que o sandal nasce com outro gêmeo, ela tem que trazer o sacrifício do parto, Korban Yoledet, de qualquer forma, por causa do bebê normal que nasceu, não por causa do sandal. Porque a Mishnah em Kritut fala que ela tem que trazer o sacrifício por causa do sandal. Ele explica, Shem telet vlad derech dofen, ve sandal derech rechem. Demaita korban a sandal. Então, primeiro começando com a opinião de Chachamim. A Mishnah em Kritut eu falar, nasceu o bebê normal de cesariana. Então, a mulher não tem que trazer o sacrifício do parto quando o bebê nasce de cesariana. Mas depois nasceu o sandal de parto normal. Então a mãe tem que trazer o sacrifício do parto por causa do sandal. Isso conforme Chachamim. Chachamim sustenta quando o bebê nasce de cesariana, não se traz o sacrifício do parto. O Rabi Shimon de Amar Yotze Derech Dofer Vlad Me'aliau. Tem a opinião de Rabi Shimon que discute, fala que quando o bebê nasce de cesariana, é a mesma coisa como se ele tivesse nascido de parto normal. Não faz a mínima diferença. Então a mulher teria que trazer o sacrifício de qualquer forma, mesmo que o bebê nasceu de cesariana. Então, conforme Rabi Shimon, por que tem que falar que a mulher traz o sacrifício por causa do sandal? Então, Maika Lemeima. Amar Rabirmia, fala Rabirmia, Shem tered vlad biotá ovedet kochavim, ve sandal leachar shenit gaera, demaita korban sandal. Fala Rabirmia que sim. Digamos, uma goiá está grávida. Ela está prestes a se converter. Primeiro, antes da conversão, ela deu à luz a um bebê normal. Ela não tem que ter esse sacrifício por causa desse bebê normal. Ela deu à luz enquanto ela era goiá. Ela se converteu e depois ela deu à luz ao sandal. O outro gêmeo, o sandal nasceu depois da conversão. Traz o sacrifício do parto por causa do sandal. Amru Rabanan Kamed Rav Papa. Falaram os sábios para Rav Papa. Umi itnu ne'areshinui. Eles falaram essas respostas que a gente acabou de ver. E perguntaram para Rav Papa, será que essas respostas estão certas? Veratânia, não estão certas por causa da Braita. Que Sheem Yotzin, En Yotzin Lakruchim. Fala a Braita, quando existe o caso do sandal, o feto nasce amassado, por causa do outro gêmeo, eles nascem juntos. Eles estão juntos no ventre e nascem. Não nascem um depois do outro. Então, como é que se explica isso? A Mishnah em Bechorot fala que o sandal nasceu primeiro. A Mishnah em Kritut se trata que o sandal nasceu em segundo lugar. Por quê? Eles nascem juntos, fala a Braita. Amara Fabashmamina Michrach Karichlei Vlad la sandal apag o Mesharchiflei Kla Pereche. Fala o seguinte: o assunto é que realmente eles estão juntos no ventre. Mas o bebê normal tem a sua cabeça contra a barriga do sandal. Então, eles podem girar no ventre, mas a cabeça do bebê normal está contra o umbigo do sandal. Então, Gam Bechorot, que Shiatsu Derech Rashi, de sandal Kadim Venafik. Então, o caso da Mishnah em Bechorot é que o sandal nasceu primeiro. Por quê? O sandal estava com a cabeça para baixo e o bebê normal estava mais para cima, com a cabeça contra a barriga do sandal.
o sandal nasceu com a cabeça saindo para fora, nasceu primeiro. Fala Mishnah em Bechorot, ele é o primogênito. Não tem que fazer pidyon ben quando nasce o outro bebê. Isso é o caso da Mishnah em Bechorot Farava. Gabe Kritut, Shiatsu Derech Margelotem. A Mishnah em Kritut se trata que o bebê normal nasceu primeiro. Porque eles nasceram com as pernas para baixo. Saindo pelas pernas. Então, o bebê normal estava com as pernas para baixo e a cabeça contra a barriga do sandal que estava em cima. Então quem nasceu primeiro foi o bebê normal, nasceu com as pernas, e depois nasceu o sandal. Falamos na Kritut, onde acabou de ver antes, a mulher era goiá quando nasceu o bebê normal, e depois quando nasceu o sandal ela tinha se convertido, ela traiu os sacrifícios do parto por causa do sandal. Devrat Kadem Menak. Uma explicação que disse Ravuna Bartachlifa Mishmederava Amar. Fala, sabe nome de Rava diferente. Afilo tema mitzum tzamim. Fala, mesmo se vamos dizer que a Mishnah em Bechorot e a Mishnah em Kritut se tratam que o sandal e o bebê normal estão deitados um do lado do outro. Estão em paralelo, um do lado do outro. Podemos explicar a Mishnah em Bechorot e a Mishnah em Kritut. Veifur shmateta. Gabe Bechorot, Shiatsu Derech Margelotem. Fala, conforme esse raciocínio, a Mishnah em Bechorot se trata, como a gente viu antes, que o sandal nasceu primeiro, porque eles nasceram com as pernas saindo do ventre, não com a cabeça, saiu com as pernas. Então o que? Vlad eit beichayuta, sarich velonafik. Sandal eit beichayuta, sharik venafik. Quando eles nascem dessa forma, com as pernas saindo, fala, o bebê normal, ele resiste o parto, ele se segura para resistindo o parto. Então, o sandal escorrega, ele está morto, ele escorrega e sai primeiro. Esse é o caso em Bechorot. Mishnah fala em Bechorot, o sandal nasceu primeiro, ele é o primogênito, não se faz pidyon ben por causa dele, que ele nasceu morto, e não se faz pidyon ben o resgate do próximo, porque não é o primogênito. Gabe Kritut, Shiatsu Derech Rashem. Já Mishnah em Kritut que fala que o normal nasceu primeiro, se trata que eles nasceram com a cabeça saindo. Então o que? Vlad deit beichayuta, metenafik reiche, have aleida. O bebê normal, ele está vivo, então quando a cabeça dele sai do ventre, já é considerado que ele nasceu. Então, mesmo se vamos falar que o bebê normal saiu junto com o sandal, um do lado do outro, é considerado o parto do bebê normal. Quando sai a cabeça do bebê vivo, já é considerado parto. Uma vez que ele está vivo, então a cabeça é dominante, é algo importante no corpo dele, já é considerado que ele nasceu. O sandal não, o sandal está morto. No caso do sandal morto, a cabeça não é mais importante do que o resto do corpo. Então, o sandal adenafik rube. Só é considerado que o sandal nasceu quando sai a maioria do corpo dele. Então, mesmo que eles saem juntos, quando sai a cabeça do bebê normal, já é considerado que ele nasceu. Quando sai a cabeça do sandal, não é considerado que ele nasceu ainda. Porque ele está morto e a cabeça não é mais importante no corpo de um sandal do que o resto do corpo. Então não é considerado que ele nasceu ainda, até que saia a maioria do corpo dele. Então é considerado que o bebê normal nasceu primeiro e depois nasceu o sandal. Fala Mishnah em Kritut, o bebê normal nasceu primeiro antes da mulher se converter, depois que ela se converteu, nasceu o sandal, ela traz o sacrifício do parto por causa do sandal. Continua. Fala Mishnah. Shilya babait abayit tameh. A gente sabe da impureza do falecido. Quando sai uma placenta do ventre da mulher e não saiu nenhum bebê, fala Mishnah, o recinto inteiro se impurifica, a impureza do falecido. Explica a Mishnah, não porque a placenta é um falecido, não é. Mas só existe placenta se tem um feto. A gente abre a placenta e não vê nenhum feto, é porque, fala Tanakama, o feto saiu parcialmente decomposto. Ele tinha morrido no ventre, ele se decompôs parcialmente no ventre. Ele saiu parcialmente decomposto e terminou de se decompor depois de sair. Assim que fala Tanakama que a gente suspeita ou avalia. Então, se isso que aconteceu, saiu esse feto e depois ele se decompôs totalmente, quando ele saiu, ele impurificou o recinto da impureza do falecido. Rabi Shimon Omer, Nimoka Vlad ad shelo yatsa. Fala Rabi Shimon que não.
avaliamos que o feto se decompôs totalmente dentro do ventre. Ele saiu já decomposto, não tem impureza do falecido. Tanakama avalia que o feto saiu parcialmente decomposto e terminou de se decompor fora do ventre, e aí impurificou a impureza do falecido quando saiu. Fala Bishimon que não, avaliamos que saiu já decomposto, então não tem impureza do falecido. Fala a Gemara Tanu Rabanan disse a Shilia Tchilatá Domeh Lechut Shel Erev. A placenta, de um lado ela é fina como um fio de lã, de outro lado, o sofá Domeh Ketumus, do outro lado ela é redonda. Vechalua Kechatotzeret, e ela é oca. Vem Shilia Pchuta Mitefach. Então, para a gente falar, se tem a placenta, com certeza tem um feto, tem que ser que a placenta de um lado é fina, de um lado outro lado é redonda, ela é oca, e mede no mínimo um tefach de comprimento, 10 centímetros de comprimento no mínimo. Aí é uma placenta que testemunha que tem um feto. Rabat Shimon ben Gamliel fala, Rabat Shimon ben Gamliel, Shilia domeh lekirkivan shetarnegolim she'adakim yotzim mimena. Fala o sábio, Rabat Shimon ben Gamliel, a placenta parece com o estômago do galo que se conecta ao intestino delgado. Esse é o formato da placenta. Tânia, Rabi Yoshaya Zeira de Min Chavraya. Fala Rabi Yoshaya, chamado assim, Zeira de Min Chavraya, o jovem dentre os sábios. Hamishah Shiuran Tefach. Tem 5 coisas que a medida é um Tefach. Veio eles e são Shilia, Shofar, Shidra, Dofen, Sukkah e Ezov. Então a gente vai ver cada caso agora. Shilia de Amran, no primeiro caso da placenta que a gente acabou de ver. O comprimento mínimo para a placenta testemunhar que tinha um feto tem que ser que a placenta mede 10 centímetros no mínimo. Um tefach no mínimo. Shofar, tem o caso do shofar. Kama yeshur shofar, quão grande tem que ser o shofar para Rosh Hashanah? Piresh Rabat Shimon ben Gamliel, kedesh yochazenu beyado, veire lekano lekan. Tefach. Então fala Rabat Shimon ben Gamliel, tem que ser um shofar que a pessoa segura com os 4 dedos, indicador até o dedo mindinho, e dá para ver o shofar dos 2 lados. E a medida é de um tefach, no caso da mão de uma pessoa normal, essa medida dos 4 dedos e mais um pouco de cada lado é um tefach, essa medida mínima do shofar. Shidra Mai, qual o caso da Shidra? Tamar Rabi Parnach, Amar Rabi Yochanan, falou o sábio, Shidro Shelulav Tzarich Sheyotze Min Haadas Tefach. Para os Arbat Amenim serem válidos para o Sukkot, o Lulav tem que se estender depois do Hadas, um Tefach. Dofen Sukkah, o caso da Sukkah, detém a fala breta. Shtaim Kelchatan, Shlishit Afilu Tefach, como a gente sabe, para a Sukkah ser válida, precisa de 3 paredes. 2 paredes normais, de no mínimo 7 tefachim, 70 centímetros no mínimo, cada uma das 2 paredes normais. A terceira parede pode ser de um tefach de largura. Ezov, o outro caso do Ezov. Letan Rebechia, Ezov tefach. O Ezov, aquela planta, é usada na purificação do leproso, do metzorá, Azat Meichatat, para a purificação da impureza do falecido. Se espirra a água da purificação com Ezov. O talo do Ezov tem que medir no mínimo um tefach. Falou Rabi Hanina bar Papa, Dari Shila ish Kfar Tmarta. Falou Rabi Hanina bar Papa, disse Shila da aldeia de Tmarta, Trat Matnita vetar Teshmatita. O que a gente viu antes, esses 5 casos do tefach, são 3 Mishnayot e Braitot e 2 ensinamentos dos sábios. Pergunta, Tarti, Hadai, tem só um ensinamento do sábio da Gemara, o ensinamento de Rabi Yochanan sobre o Lulav. Os outros casos é de Mishnayot e Braitot. Você explica Amar Abaye, Eima Amar Abichia Ezov Tefach. Então fala Abaye, o último caso do Ezov, da planta, não uma braita que Rabi Chia mencionou, é o próprio Rabi Chia quem disse isso. Então são 3 casos de Tefach nas Mishnayot e Braitot e 2 casos que os sábios transmitiram. Pergunta Betuleika, não tem mais casos do Tefach? Veika tem sim. Tefach al Tefach al Drum Tefach Merubah Meviet Atumah Vechotzet Bifnei Atumah. A gente sabe do recinto do falecido. Mencionamos antes de passagem. Quando tem um pedaço do falecido, por exemplo, num recinto, tudo se impurifica. Tudo o recinto.
e a impureza fica dentro do recinto e o que está fora continua puro. Fala a Mishnah em Oalot, Tefach, al Tefach al Rom Tefach, Merubá. O espaço para conter a impureza do falecido, para que tudo nesse espaço se impurifique e a impureza fique lá, tem que ser um espaço de 1 tefach cúbico, 10 centímetros cúbicos. 1 tefach por 1 tefach por 1 tefach. Menos do que isso, a impureza se espalha. Então, por que Rabi Yoshaya não trouxe esse caso? Tem mais um caso do tefach. Explica, tefach kamrinan, tefach al tefach lo kamrinan. Então responde, Rabi Yoshaya mencionou casos que o comprimento é um tefach. Aqui se trata de tefach cúbico, que é uma medida de volume, então é outra coisa. Então, tem mais um caso de o comprimento do tefach, que Rabi Yoshaya não mencionou. Even hayotza min hatanur tefach umin hakirah shalosh etzbaot chibur. Essa Mishnah se trata de um forno que se impurificou. Fala a Mishnah, todo forno se impurifica. Também as abas que se usa para segurar, transportar o forno, também as abas se impurificaram. Mas fala a Mishnah, isso é só se as abas do forno medem até um tefach. Aí são parte do forno, de forma permanente. Se as abas são maiores do que um tefach, então isso é grande demais, a pessoa vai cortar isso. Então, essa aba grande demais é só temporária no forno, não faz parte do forno e não se impurifica. Então tem mais um caso do tefach aqui. Por que Rabi Yoshaya não mencionou? Explica aqui. Kamrina neicha de batzer mitefach lochazi, avalach hakol shken de batzer mitefach yatanuru. Explica que Rabi Yoshaya se trata de casos que a medida mínima é um tefach. Aqui se trata de um caso que a medida máxima da aba é um tefach. Para ser considerado a aba do forno, tem que ser no máximo um tefach. Então é outra coisa. Daí cá, Tanure Banot Tefach, viramos a página. Tem mais um caso de tefach, de um forno de brinquedo. Um forno de brinquedo também recebe a impureza. Detran fala Mishnah, Tanur Tchilato Arba'a, de Shiarav Arba'a, de Rabi Meir. Vamos resumir essa Mishnah. Fala Rabi Meir, para um forno receber a impureza, tem que ser considerado um utensílio. Tem que medir no mínimo 4 tfachim de altura. 40 centímetros de altura no mínimo para que o forno seja considerado um utensílio e receba a impureza. Fala Chachamim, isso é só no caso de um forno grande. Para ser considerado um forno grande, tem que ter 4 tfachim de altura no mínimo. Mas se é um forno pequeno, um forno diferente, que é feito pequeno, mesmo bem menor, também é um forno. E também recebe a impureza. Quão pequeno pode ser esse forno pequeno para receber a impureza? Tefach. Esse forno tem que medir 1 tefach de altura no mínimo. Porque esses fornos de brinquedo que eles faziam mediam tefach. O ponto aqui é que, conforme Chachamim, um forno pequeno que mede 1 tefach de altura recebe a impureza. Por que Rabi Yoshaya não mencionou isso? Então responde a Gemara, Beplukta lo kamaire. Rabi Yoshaya não quis mencionar esse caso, porque essa é a opinião de Chachamim. Rimir discute, Rimir fala que um forno só recebe a impureza, só é considerado um utensílio, se mede 4 tefachim de altura, não 1 tefach. Então, Rabi Yoshaya não quis mencionar um caso de discussão. Então, se é assim, conforme essa resposta, podemos responder a pergunta de antes, da aba do forno. Teftane Seifa, Amar Yudan, Lo Amru Tefach, Elaminatanur, Velakotel. Rabi Yudan discute com Tanakama lá. Tanakama, como a gente falou, diz que se a aba do forno mede mais do que 1 tefach, então a pessoa vai tirar essa aba de lá ou vai cortar. A aba é só permanente, temporária dessa forma, é grande demais para ser permanente. Então é uma aba temporária, se é mais do que 1 tefach e não é considerado parte do forno. Se o forno se impurifica, a aba não se impurifica. Rabi Yudan discute, fala Rabi Yudan, se essa aba está em direção a casa da pessoa, dentro da casa, por exemplo, atrapalha as pessoas que passam.
Aí a pessoa vai tirar essa aba de lá, ou vai cortar. Aí realmente não faz parte do forno, é só temporário. Mas se a aba não está atrapalhando ninguém, então é considerado parte do forno. Então fala uma vez assim, que tem discussão entre Tanakama e Rabi Yehuda nesse caso, o Rabi Yoshai não quis mencionar esse caso do tefach. Como a gente falou agora, sobre esse forno pequeno, uma vez que tem discussão, o Rabi Yoshai deixou de lado. Pergunta, vem kamizgeret tefach. No Beit HaMikdash a gente tinha a mesa sagrada. A moldura da mesa sagrada media um tefach de altura. Então por que Rabi Yoshai não trouxe esse caso? Bedertivan lo kamai. Responde isso, a Torá fala claramente. Está escrito na Torá claramente que a moldura da mesa mede um tefach, então Rabi Yoshai não viu a necessidade de falar isso. Então vem que a kaporet tefach. A tampa da arca sagrada, a kaporet do Aron Abrit, media um tefach de altura. Por que Rabi Yoshai não mencionou? A Torá não fala isso claramente. Fica bekodashim lo kamai. Rabi Yoshai não se trata de medidas do Beit HaMikdash. Outra dúvida. Tem um outro caso de tefach. No caso de Eruvin, tem um beco, uma voi. Então, para carregarem lá no Shabat, uma vez que várias pessoas moram lá, com várias famílias, para carregarem lá no Shabat, é necessário fazer o Eruv, Shitufei Mavot, e colocarem na entrada do beco uma korá, uma tora de madeira. A largura da tora de madeira tem que medir um tefach. Por que Rabi Yoshai não mencionou esse caso do tefach? Responde, Bederabanan lo kamairi, ela bedertivan velo mefarj shiurai. Rabi Yoshai não se trata desse caso também, porque isso é um decreto rabínico. Rabi Yoshai se trata de casos de leis pela Torá, que a Torá não fala a medida, e os sábios estipularam que a medida é um tefach. Esse é o assunto de Rabi Yoshai. Agora vamos voltar ao assunto da placenta. Yativ Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta kamed Rav Kana. Rav Yitzhak estava sentado na frente de Rav Kana. Yativ é que Amar, ele disse: Amar Rav Yehuda Amarav, Kol Shlosha Yamim Arishonim, Tolin et Ashilya bavlad. Mikan ve'elach chosheshim levlad acher. Disse Rav Yehuda em nome de Rav: a mulher deu à luz e dentro de 3 dias a placenta saiu. Então, a gente avalia que essa é a placenta desse bebê que saiu, e a impureza do falecido começa desde o momento do parto desse bebê. Não do momento que a placenta saiu, já quando o bebê nasceu, começam os dias de impureza, e a placenta saiu depois da placenta desse bebê. Se a placenta saiu dentro de 3 dias do parto, Mikan ve'elach, mas se passaram mais do que 3 dias do parto, aí a placenta saiu. Suspeitamos que talvez tinha um outro feto, que saiu com a placenta decomposto, ou seja, que ele saiu parcialmente decomposto, com a placenta esse decomposto completamente. E por isso que a placenta demorou para sair tanto. Pode ser que tinha um outro feto que estava segurando a placenta dentro do ventre, e aí eles saíram. Então, se nasce um bebê, digamos, no domingo, a mulher tem impureza do parto já agora no domingo. Na quinta-feira saiu a placenta, suspeitamos que tem um outro feto que saiu decomposto. Então, a impureza do parto também começa da quinta-feira. Vai ter 2 semanas a partir da quinta-feira. Se a placenta saiu logo depois do bebê, então é a placenta desse bebê. Dentro dos 3 dias, a placenta desse bebê. Se passaram mais do que 3 dias, é estranho. Então, a gente suspeita que tinha um outro feto no ventre que estava segurando a placenta. Por isso, demorou mais do que 3 dias. Amarlei, umi amar avachi. Rav Kana, como você pode falar que isso disse Rav? Ve'amarav. Disse Rav, quando tem gêmeos, um gêmeo nasce logo depois do outro. Como você pode falar que passaram 4 dias e a mulher deu à luz do outro gêmeo depois? Ishtik Rav Yitzhak, ele não tinha resposta. Amale Dilma kan benefer kan ben kayama. Rav Kana sugerindo uma resposta. Talvez depende. Se o bebê nasce vivo, o outro gêmeo vai nascer logo depois. Mas se o primeiro bebê nasce morto, então pode ser que o outro bebê demora mais para nascer. Se os dois estão mortos, lo aleno, então o bebê ele nasce morto, pode ser que o outro bebê morto vai demorar para nascer e vai se decompor.
Então, disse Rav Kana, se o bebê nasce vivo e a placenta sai bem depois, é a placenta desse bebê vivo. Porque se tivesse um outro bebê, teria saído ao mesmo tempo. Mas se o primeiro bebê nasce morto, então, pode ser que não, tem um outro bebê morto dentro, que não saiu junto. Então, se a placenta sai logo depois, é a placenta desse primeiro bebê. Mas se demoram vários dias para sair a placenta, mais do que 3 dias, suspeitamos que tem um outro bebê no ventre que se decompôs e saiu com a placenta. Amalei, atamad leshmat etederav, befirush amaravachi. Farav Yitzhak, ele se lembrou. Rav Yitzhak disse para Rav Kana, você disse esse ensinamento? Rav falou exatamente isso. Rav Yitzhak tinha se esquecido. E pila nefer ve'achargach e pila shilya. Se saiu um bebê morto e depois saiu a placenta dentro de 3 dias, kosh klosha yamim, tolir ta shilya bavlad. A gente diz, essa é a placenta desse bebê. Então, é um bebê só, a empresa do parto só começa quando o bebê nasce. Mesmo que nasceu morto, tem impureza do parto. Mikan ve'ela chojim levlad acher. Mas se o primeiro nasce morto e passam mais do que 3 dias, aí sai a placenta, suspeitamos que tinha um outro bebê morto que se decompôs no ventre e saiu com a placenta, por isso a placenta demorou para sair, porque tinha um outro bebê morto. Então a empresa do parto começa desde o primeiro bebê que saiu, mas também começa a contagem outra vez quando a placenta sai. Então vai ter 2 semanas de impureza a partir do momento que a placenta sai também. Yalda be'achargach ipila, shilya. Se a mulher deu à luz a um bebê normal, vivo, e depois saiu a placenta, afilo mikan ve'atzara yamim, en choshim levlad acher. Mesmo que demorem 10 dias para sair a placenta, não faz diferença. Uma vez que o primeiro bebê nasceu vivo, o outro teria nascido junto. Não nasceu nenhum outro junto, quer dizer que não tem um outro bebê, só tem o primeiro. E a placenta demorou para sair. Então a empresa do parto começa quando o bebê vivo nasceu, não quando saiu a placenta. Continuamos. Shmuel, betalmidei de Rav, Rav Yudá, Rav Yatve. Shmuel, os alunos de Rav e Rav Yudá estavam sentados. Chali ve'azil Rav Yosef bered Rav Menassia midvila apai. Estava chegando lá Rav Yosef, filho de Rav Menassia, de Dvila. Bali ve'at, ele estava correndo e vindo. Amar Atilan Gavra de Ramina Lei Begila de Hitita Umerame Matri. Então, eles falaram lá, esse Rav Yosef, quando ele fala um ensinamento, se você pergunta qualquer coisa contradizendo o ensinamento, ele já não tem resposta, não tem explicação. Se eles quiseram falar, quando você fala um ensinamento, tem que tomar cuidado, porque não é muito preciso. Tanto que se você pergunta qualquer coisa, ele já não sabe explicar. Tadachirata, ele veio. Amar Shmuel, Mai Amar Rav Beshilya. Falou Shmuel para Yosef, o que disse Rav sobre a placenta? Amar Leach Amar Rav, falou Rav Yosef, filho de Menassia, assim disse Rav. En tolir tashilya, ela bedavar shel kama. A gente acabou de ver, quando nasce um bebê, depois nasce a placenta, logo depois, por exemplo, a gente fala, essa placenta é desse bebê. Mas falou Rav, disse Rav Yosef, isso é só se esse bebê é normal. Se é um bebê que não é normal, por exemplo, parece um animal, ou é um volume de pele, algo assim, não é um bebê normal, não tem chance de sobreviver. Então, pode muito bem ser que o corpo da mulher produziu esse bebê anormal, sem placenta, e a placenta é de um outro bebê que se decompôs. Então, se nasce esse bebê anormal, um volume de pele, ou que parece um animal, e depois sai a placenta, a gente fala que pode ser que tenha um feto decomposto lá, então a contagem dos dias de impureza começam quando a placenta sai. Se o bebê é normal e depois sai a placenta, a gente fala essa é a placenta desse bebê. Não tem bebê normal sem placenta. Shailino Shmuel, lechol tamedederá, ve'amri leachi. Falou, Shmuel perguntou para os alunos de Rav, e os alunos de Rav falaram que realmente Rav disse isso. Ader Hazel Rav Yudá, Beishut. Então, depois, Shmuel olhou sério para Rav Yudá. Ou seja, porque Rav Yudá tinha transmitido para Shmuel esse ensinamento de Rav, da placenta que saiu depois. E não falou isso, que depende se é um bebê normal ou não. Então, Rav Yudá tinha que ter transmitido o ensinamento completo. Então, Shmuel não gostou.
Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver casos também interessantes. Nasceu algo que parece um corvo, com uma placenta, vamos ver outros casos da placenta também. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.